Olá a todas e todos, eu sou Ricardo Araújo da Silva, sou professor da Saúde Coletiva. Hoje vamos falar sobre políticas de saúde para a população LGBT. Nossa aula de hoje tem por finalidade introduzir a Política Nacional de Saúde Integral para a população LGBT. Não vou falar especificidades dessa política, mas pontos que devemos consolidar antes de lê-la. A Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foi implementada em 2013 pelo Ministério da Saúde no governo da presidenta Dilma Rousseff. A política LGBT é composta por um conjunto de diretrizes cuja operacionalização requer planos contendo estratégias e metas sanitárias e sua execução requer desafios e compromissos das instâncias de governo, especialmente das secretarias estaduais e municipais de saúde, dos conselhos de saúde e de todas as áreas do Ministério da Saúde. Tal política determina pontos importantes nas diretrizes do SUS, a exemplo da equidade, universalidade e integralidade. É importante que se faça a leitura desse documento para que se conheça o processo histórico dos avanços de políticas a partir da implantação do SUS em 1990. É plausível dizer que nossa sociedade está moldada a partir de fortes desigualdades de gênero, raça, etnia, classe social, geração e orientação sexual. No caso específico das relações de gênero, a sociedade tem um princípio organizador a partir da heterossexualidade, nas suas práticas sociais, tanto aquelas de caráter individual como as de caráter institucional. E assim, reiteradamente, grupos LGBT permanecem sem possibilidades de visibilidade em ambientes heteronormativos. A heteronormatividade é um termo usado para descrever situações nas quais orientações sexuais diferentes da heterossexual são marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas sociais, crenças ou políticas. Observe o diagrama a seguir. Precisamos entender alguns conceitos. O primeiro passo é saber diferenciar a identidade de gênero, a orientação sexual e o sexo biológico. E perceba que a identidade de gênero tem a ver com o pensamento e de como essa pessoa se enxerga no meio que vive. Representa a sua relação com seu corpo, de como esse é percebido por cada pessoa. O gênero não é binário. Já a orientação sexual tem a ver com o desejo, uma íntima relação com o gostar, o sentir prazer. O sexo biológico é o que foi determinado pela ciência no século XIX, para diferenciar homens de mulheres. A afirmativa homens possuem pênis e mulheres vulva e canal vaginal, por muito tempo ficou atrelada ao gênero. Entretanto, a desconstrução de gênero por grandes estudiosos do século XX e XXI colocou em xeque tal assertiva. É importante salientar que não se utiliza a expressão opção sexual, por não se tratar de uma escolha. Se utiliza a orientação sexual. Da mesma forma que não se utiliza a expressão homossexualismo, pois nesse caso o sufixo ismo denota doença. A homossexualidade não é considerada patologia pela OMS desde 1990, quando modificou a classificação internacional de doenças, declarando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. Da mesma forma que em junho de 2018, a Organização Mundial de Saúde retirou a transexualidade da lista de doenças mentais na divulgação da 11ª Classificação Internacional de Doenças. De acordo com a organização, a transexualidade ainda está presente na Classificação Internacional de Doenças, mas agora em uma nova categoria denominada saúde sexual. Assim, ela foi retirada da categoria de distúrbios mentais, e isso elimina justificativas de quem se propunha a curá-la ou tratá-la, num desrespeito à diversidade sexual da pessoa humana. Dois autores salientam que é sobre os corpos que os marcadores subjetivos são inscritos, incluindo os de gênero. Essas marcas devem ser vistas e entendidas de diferentes formas, dependendo dos contextos histórico e cultural, vivenciado por cada pessoa. Na área da saúde, precisamos ficar atentas e atentos às nomenclaturas. Por exemplo, a pessoa homossexual tem desejos por pessoas do mesmo sexo. Bissexuais se relacionam com pessoas de ambos os sexos. Já transexuais são pessoas que podem ou não terem feito a cirurgia de redesignação sexual, que é erroneamente conhecida e chamada de mudança de sexo, mas podem se relacionar afetivamente com pessoas de ambos os sexos
ou do mesmo sexo ou de sexo oposto. Uma mulher trans ou uma travesti, e atentem que usei o gênero na conjugação com o feminino, pois muitas pessoas falam o travesti, o que configura um erro técnico na língua portuguesa e uma forma errada de se referir a uma pessoa que se enxerga e se percebe como uma mulher. Essas pessoas podem continuar mantendo relação sexual com mulheres e passariam, dessa forma, a serem consideradas mulher trans lésbica. Em se tratando do âmbito da saúde, outros autores relataram que desde a consolidação do Sistema Único de Saúde, percebe-se o grande desafio que os profissionais da saúde enfrentam para romper o preconceito frente à diversidade sexual. Tal dificuldade está intimamente relacionada à sociedade de outrora, que estipula um padrão de normalidade, que seria o heterossexual, esse padrão a ser seguido, rejeitando quem não se enquadra nesse perfil idealizado. Diante disso, verifica-se a necessidade de uma orientação sólida que prepare a área da saúde na formação dos profissionais e das profissionais para buscar conhecer a real necessidade dessa parcela da população, objetivando o cuidado humanizado e princípios idealizados pelo SUS, universalidade, integralidade e equidade, que foi falado no início da aula. Cada um desses princípios garante o direito de qualquer cidadão ou cidadã em um atendimento no serviço público de saúde de forma digna e humana. Estudo do National Center for Transgender Equality e do National Gay and Lesbian Task Force aponta que os participantes de uma pesquisa de grupos LGBT narraram níveis muito altos de adiar atendimento médico quando doentes ou feridos devido à discriminação, perfazendo um percentual de 28%. Ainda assim, as pessoas entrevistadas enfrentaram obstáculos significativos ao acesso a cuidados de saúde, incluindo recusa de atendimento. 19% da amostra relataram ter sido recusado o cuidado devido a ser transgênero ou gênero não conforme. Esses números se elevam quando, além da transgeneridade, essas pessoas são de cor negra. Para Miller, em 2013, as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros têm necessidades específicas de saúde. A orientação sexual e a identidade de gênero são determinantes sociais da saúde, a exemplo da persistência da homofobia e a heteronormatividade, como preconceitos e discriminação no contexto social. Pacientes LGBT muitas vezes são vítimas de discriminação e preconceito em instituições de saúde. A autora enfatiza que, embora as políticas sul-africanas recentes reconheçam a necessidade da prestação de cuidados de saúde específicos LGBT, nenhum currículo para o ensino sobre as questões relacionadas com esta saúde existe nas faculdades de Ciências da Saúde da África. Conclui que nas faculdades de Ciências da Saúde desta região não são abordadas de forma adequada as questões específicas de saúde LGBT. O que é abordado é feito de forma assistemática e não incorporado na estrutura global curricular. Por fim, enfatiza a autora que iniciativas coordenadas para integrar conteúdos de saúde LGBT em todos os currículos de ciências da saúde devem ser apoiadas e seguir uma abordagem que desafie os alunos e alunas a desenvolver atitudes e comportamentos profissionais acerca do cuidado de pacientes dessa população, bem como proporcionar-lhes conhecimentos específicos da saúde LGBT. Educar alunos e alunas das profissões de saúde sobre as necessidades de saúde dessa população é essencial para melhorar a saúde da população, fornecendo cuidados que contemplem as necessidades específicas deste grupo. Para finalizar, gostaria de enfatizar alguns pontos dos princípios de Yogyakarta, que determinam que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são universais, independentes, interdependentes, indivisíveis e interrelacionados. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso. Os princípios de Yogyakarta ainda enfatizam pontos importantes na área da saúde, onde todas as pessoas têm o direito ao padrão mais alto alcançável de saúde física e mental, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. A saúde sexual e reprodutiva é um aspecto fundamental desse princípio e está salientada no princípio 17 dessa carta. Complementando esse princípio, a proteção contra abusos médicos evidencia que nenhuma pessoa deve ser forçada a submeter-se a qualquer forma de tratamento, procedimento ou teste físico ou psicológico, ou ser confinada a instalações médicas com base na sua orientação sexual ou identidade de gênero.
a despeito de quaisquer classificações contrárias à orientação sexual e identidade de gênero de uma pessoa, não são, em si próprias, doenças médicas a serem tratadas, curadas ou eliminadas. Percebe-se que legislações e documentos ainda se tornam distantes do entendimento e conhecimento de profissionais da saúde quanto ao cuidado de grupos LGBT. Para a complementação dessa nossa aula, é importante que se faça a leitura das seguintes portarias. A portaria número 1820, de 13 de agosto de 2009, que é o uso do nome social no SUS por pessoas trans. A portaria 2803, de 21 de novembro de 2013, que fala sobre o processo transexualizador no SUS. Agradeço a participação de todas e bons estudos.